Olá, boa noite. Hoje eu vou apresentar o tema logística e infraestrutura de exportação. Aí eu vou abordar uns temas como portos, transporte e eficiência da logística, né? Que influencia diretamente lá na competitividade das empresas, dos países e do mercado, né? Então, a logística internacional, ela possui um papel estratégico no comércio exterior, né? E, e a infraestrutura ela impacta diretamente nos custos, nos prazos, a própria eficiência, né, ela vai aumentar a competitividade. Então, o conceito da logística, e quando a gente fala de exportação, não basta apenas produzir um produto de qualidade. É necessário que esse produto ele chegue, né? Então, todo o planejamento, a integração, e o apoio das operações é importante para garantir que o cliente ele fique satisfeito, né, com isso e isso gera competitividade. Então, quando a gente fala da infraestrutura nesse contexto, né, de ligar, né, é um dos fatores mais importantes que quando a gente fala dos transportes, né? Tanto as rodovias, ferrovias, portos, aeroportos são essenciais para conectar, né, a produção aos mercados. Então, os países possuem uma infraestrutura mais moderna, tanto rodovia, ferrovia, portos, eles conseguem reduzir os custos logísticos, né, e aumentar a sua competitividade. E no Brasil, quando a gente fala de portos, eles assumem um destaque. E a maior parte das importação brasileira acontece pelo transporte marítimo. Então, 95% da movimentação de minério de ferro é um índice bem alto. E a China ela é o principal destino. E quando a gente fala dos principais portos, né, tem Santos, Paranaguá, Ponta Madeira, tem bastantes portos com um grande índice, né, de movimentações. E eles são fundamental para o escoamento de commodities e produtos industrializados, contêineres. A, a eficiência, a capacidade dos portos, ela tem uma muito importante, uma grande importância e fatores como atracação, agilidade no carregamento, tecnologia, integração operacional, tudo isso faz parte de uma integração operacional para reduzir prazos, melhorar os custos. As infraestruturas rodoviárias também no Brasil depende muito do, desse modal no Brasil. A grande parte das movimentações internas de carga depende do modal rodoviário. E apesar disso, existem diversos desafios, né? Quanto à qualidade das estradas, os altos custos dos combustíveis, manutenções, congestionamentos, então é um modal que sofre muito. Importante que quando a gente fala do modal rodoviário, o ferroviário é uma grande alternativa, porque ela tem algumas vantagens para cargas de grande volume, como grão, minérios, e possui um menor custo. Então, comparado com o rodoviário para grandes volumes, né? Dependendo do commodity. Então, entretanto, a malha ferroviária ela ainda precisa de muito investimento. É bem precário, né? E a expansão poderá atender uma melhor demanda e focando o comércio exterior. E sem dúvida, o transporte marítimo ele continua sendo o principal modal do comércio internacional, porque ele tem baixo custo
e quando a gente fala de longas distâncias, ele tem uma grande capacidade de carga. E já o aéreo, ele é utilizado principalmente para produto de maior valor agregado. E quando exige mais rapidez, apesar de possuir custos mais elevados, ele é um modal também bastante utilizado. Então, para avaliar eficiência logística, as empresas utilizam indicadores de desempenho, como lead time, custo logístico, nível de serviço, taxas de avaria. Então, esses indicadores eles ajudam a identificar os gargalos e as oportunidades dentro dos processos. No Brasil, os custos logísticos ainda são considerados altos. Então, a gente pode ver que por muito tempo o Brasil ele ficou um pouco abaixo, né, para competir em alto nível, né? Então isso impacta diretamente no preço final do produto, reduz competitividade e por isso o investimento em infraestruturas é importante, né? E para a logística é fundamental. Então a gente pode ver que 2023, entre 2013 e 2014 teve 180 bilhões em investimento, depois isso veio caindo até 2020, foi o último dado que eu pesquisei. Quando a gente fala da tecnologia, né, que pode auxiliar na logística, no transporte, sistema de gestão de rastreamento em tempo real, automação de inteligência, tem ganhado muito espaço e natural com o avanço da tecnologia, tem aumentado a eficiência operacional drasticamente, né? Reduzindo erros por se tratar da própria tecnologia, inteligência artificial, tem reduzindo erros e melhor controle das operações. E na mesma mão, a sustentabilidade ela passou a ser um diferencial competitivo nas empresas, né? Os governos buscam soluções mais sustentáveis, reduzir carbono, incentivos modais menos poluentes, ferrovias, cabotagens. E entre os principais desafios da exportação brasileira estão as burocracias aduaneiras, né? Então, sem dúvida, é um processo bastante delicado, decorrente da deficiência das infraestruturas, alto custo, falta de integração entre diferentes modais. Então, há grandes desafios, entraves nas exportações, custo do transporte internacional, volatilidade de taxa de câmbio. Então, o custo do transporte já representa 60,7%. Então, tem muitas coisas aí que a gente poderia listar um gráfico aí de mais de 30 linhas. Então, a oportunidade de melhoria vai ter sempre oportunidade. Então, como investimento público, privado, modernização portuária, expansão ferroviária e dentre outros. A competitividade, quando a gente fala internacional, trata-se de uma infraestrutura logística. Países que possuem sistema logístico mais eficiente, eles conseguem exportar mais, sem dúvida. Reduz custo, aumenta sua produtividade. Portanto, investir em logística e infraestrutura é essencial para fortalecer o comércio exterior brasileiro. Quando a gente fala do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, ele tem grande relevância nas exportações brasileiras, né? Então, muita mercadoria passa por ali, muito, e grandes investimentos nesse porto, né, que tem um grande potencial de investimento, gerar custos, empregos, seria essencial, né? O Porto de Santos é um case, né, onde a gente teve a oportunidade de fazer uma visita técnica, conheceu ali a Multilog, fez um tour ali e viu na prática como que é todo esse processo. A tracagem, né? Os batedores encostando ali, fazendo a encosta dos navios.
Então, o Porto de Santos ele tem uma grande oportunidade para infraestrutura, para gerar essa competitividade internacional, não só ele, mas como outros portos relevantes, né? Então, o comércio exterior, a logística internacional, ela tem um grande papel quando a gente fala de gerar, né, uma renda para o país. Então, a infraestrutura logística é um fator estratégico. Hoje, cada vez mais, a competitividade tem ganhado espaço, né? E os portos e transportes eficientes, ele vai fazer com que essa competitividade aumente, né? Então, os investimentos são essenciais, sem dúvida, com base nas pesquisas, né? Para o crescimento das exportações.